Olá, galera, boa tarde. 5 horas da tarde no Brasil. Aqui já estou aqui às 10 horas da noite, quase virando abóbora. Não, brincadeira. Oi, Rê! Então, a gente ia fazer essa live mais cedo, a internet deu um probleminha. Então, nada acontece por acaso nesse mundo, né? Estamos aqui um pouquinho mais tarde e tomara que seja uma boa oportunidade para todo mundo participar. Tô tomando aqui um Golden Milk que chama, que é leite com cúrcuma, leite de soja, tá, gente? Servidos. Bom, então vou chamar a Rê aqui. E hoje a gente vai continuar falando sobre autoconhecimento, é lógico. Eu só cansei de falar hoje, ultimamente. Só que a Rê, ela trabalha bastante com sexta... Agora Tcharam! sim, Bateu um frio agora, só isso, né? Eu tô de blusa, você também. sim, agora tá. Começa a cair o sol, já começa a vir frio aqui, tem jeito. Aqui, nossa, tá um pouquinho frio ainda. Então, vamos Hum. começar do começo, que aquela nossa conversa eu tinha deixado, apaguei mesmo, pra gente fazer tudo de Sim. novo. Então, bem-vindo aí todo mundo que vem chegando, boa tarde. A gente vai falar hoje sobre sustentabilidade e autoconhecimento, que eu venho falando bastante sobre autoconhecimento, então eu já conversei com várias pessoas sobre o tema, a gente falou como é importante os relacionamentos no processo do autoconhecimento. A gente já falou Uhum. sobre o processo da paternidade, foi super legal esse. A gente falou Uhum. sobre psicanálise, a gente falou sobre educação ontem, eu e a Mari. E uma coisa que caiu perfeitamente no dia de hoje é porque ontem eu não tinha planejado, não, mas eu sei que tudo é perfeito. Quando eu tava conversando Uhum. com a Mari, que a gente tava falando sobre educação, então como que a gente pode fazer com que as crianças desenvolvam já o autoconhecimento, né? Uma das ferramentas que ela falou Sim. assim, não ferramentas, mas uma das coisas importantes que ela colocou é a conexão com a natureza. Que essa conexão com a natureza realmente ajuda a gente a se olhar melhor, se conhecer melhor, tirar essas máscaras, né? Então, tipo, o brincar na natureza, né? Que a gente fica, tipo, todo sujo, cheio de barro. Como é bom isso, né? Essa Uhum. coisa Sim. com conexão com o que é real, assim. E que ela se inspira muito na natureza e tal. E que isso é um objeto de... Também é uma cura, né? Todo mundo deve ver quando a gente tá mal, de bode, vai lá, descalço, anda na terra, tudo Conecta melhora. na terra, sim, com certeza. Então, É uma eu cura. acredito que existe uma conexão muito grande, porque tanto a natureza pode nos ensinar mais sobre nós, né? E quanto mais a gente sabe sobre nós, mais a gente valoriza também um contato com a natureza. Então, primeiro Sim. que eu quero perguntar para você, antes de tudo, que eu pergunto para todo mundo, é por que autoconhecimento? Certo. Nossa, por que não autoconhecimento? Acho que não tem assim, na minha vida, os meus pais, eles sempre foram muito em busca do autoconhecimento. Então, eu sempre brinco assim com os meus amigos de que não teve um momento da minha vida em que eu não estava buscando me conhecer, que eu não estava sendo incentivada para isso. E eu acho que é maravilhoso, porque quando você começa a olhar para você, a olhar para dentro, o mundo começa a mudar, começa a ter outra perspectiva, porque a gente não vai mudar o outro, mas nós podemos nos mudar. Então, eu acho que é essencial, assim, para a gente melhorar o nosso relacionamento com a gente mesmo, com o próximo, com a sociedade em geral. Quanto mais a gente se conhece, de uma maneira mais clara a gente consegue viver, né? É engraçado isso, porque às vezes tem essa imagem de que se você se autoconhecer, se você for para a espiritualidade, a vida vai ficar mais fácil. E Aham. eu não acho que é bem esse termo, assim, ela não fica mais fácil, ela continua tendo todos os obstáculos, todas as questões, mas você tem mais clareza sobre aquilo, você consegue passar por esse processo de outra maneira, né? Então, é isso. Essa é Autoconhecimento, a coisa também que eu, tipo, ia te perguntar, né? Porque parece que quando você faz, você passa pelo processo, não é que você passa, né? É um processo contínuo que demora vidas e vidas. Mas, tipo, se você escolhe ter, né, assim, esse caminho, que a sua vida sempre vai ser linda e maravilhosa.
Só que não é Uhum, bem assim. A vida não vai ser um milagre que só vai ser, tipo, foram felizes para sempre. É, sim, só a gente só tem mais consciência dos processos, né? com certeza. Me falaram uma coisa muito legal essa semana, eu já ouvi isso de outras maneiras, mas um amigo falou de uma palestra que ele viu e que o palestrante falou que todos os fatos são neutros. Independe da maneira que você vê. Você pode ver aquilo como uma coisa positiva ou uma coisa negativa. Mas fatos são fatos, eles são neutros. E a vida é a vida, ela é neutra. Depende da maneira que você vê. Mas é isso, aí tem as ferramentas que vão te ajudar a ver de uma maneira diferente, se conectar de uma maneira diferente, né? Faz E todo pra você, sentido. assim, tipo, você sente que o seu contato com a natureza foi o que te levou pra olhar pra dentro, ou foi você olhando pra dentro que te levou para essa esse estudo e essa prática e esse modo de vida que você tem hoje? Para mim foi olhar para dentro primeiro e depois para a natureza. Na verdade, foi uma coisa um pouco assim conjunta, porque desde nova sempre me interessou muito, desde né, de criança, assim, eu era aquela criança que ia para os pais, vamos reciclar, a gente tem que reciclar. Então, eu acho que de uma maneira caminhou muito junta, mas eu precisei caminhar bastante no autoconhecimento para chegar a hora de entender que, nossa, a natureza é Hum. isso, sabe? Eu fiz psicologia e eu trabalhava com moda, fiz pós-graduação em negócios da moda e lá eu comecei a entender muito os processos de comportamento, né? Então, eu já tinha psicologia, que me ajudava a entender várias questões sociais, e fazendo negócios da moda, eu tive muito contato com a moda sustentável. E aí eu comecei a entender todos os processos de impacto do meu comportamento com o mundo. Então, toda maneira que eu estava me tratando, que eu estava tratando o outro, que tinha tudo a ver com autoconhecimento, estava impactando diretamente na saúde da natureza em geral. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas geralmente veem separadas, eu via separado, assim, sustentabilidade é você ser bonzinho com o meio ambiente, é você não colocar, não jogar lixo na rua. E, na verdade, ser sustentável é você viver em harmonia com tudo. É dentro, é fora, e aí você começa a ter um olhar mais delicado. E aí foi a partir né, desse autoconhecimento que eu comecei a entender o meu impacto na sociedade e o meu impacto em relação às árvores, né? Porque também tem isso, a natureza, como se a natureza fosse uma coisa fora, né? Fora, E não é. é, nós somos natureza, a gente faz parte disso, a gente foi construído junto com isso, né? E aí eu comecei a ver, uau, é isso, eu me trato do mesmo jeito que eu estou tratando aqueles animais e aquelas plantas, e eu estou vivendo separada, como assim, isso, né? Hum. Ai, foi, fala, senão E eu vou nisso, ficar falando. assim, tenho duas perguntas para fazer. Talvez eu vou. A primeira que você foi falando, assim, tipo, porque a gente sempre chama de mãe terra, né? Então a Uhum, terra, vamos dizer, é um ser feminino, né? Com uma energia feminina, porque tem esse poder também de criar, de dar vida, de sustentar a vida, né? De alimentar, que é o que uma sim, mãe faz, né? E a gente vê muito essa conexão também como a gente trata o nosso corpo como mulher. Então, eu sinto que começou com essa sociedade patriarcal há muitos, muitos e muitos anos atrás, né? uhum, E com também o começo do capitalismo coincidindo, né? Que é essa visão do corpo da mulher como um objeto para alimentar a força de trabalho mesmo, né? Então a mulher uhum, foi relegada a ficar em casa e não ter mais poder sobre o seu corpo, sobre decidir se ela quer ou não ter filho, que para o mercado, para o capitalismo, é bom que ela tenha vários filhos mesmo, que ela não possa sim, decidir se ela quer abortar, não quer abortar, se ela quer fazer contracepção e etc e tal. Enfim, uma domesticação do corpo feminino. E aí, junto com isso, praticamente ao mesmo tempo, né, com essa coisa da revolução industrial e tudo, também uma super destruição do planeta, como se fossem recursos infinitos. Então, eu queria, talvez, se uhum. você quiser desenvolver, falar mais sobre isso, acho que é essa coisa que talvez de valorizar também
essa energia feminina, né, que tem na Terra, se tem alguma coisa a ver o que eu tô falando. Nossa, tá super. Sim, não, tem super a ver. Bom, né, qual que é a conexão, então, da sustentabilidade com o autoconhecimento? Eu acho que, primeiro de tudo, é esse aspecto da gente pensar que nós somos separados da natureza. E isso é muito atual em termos de ciência. As civilizações antigas, elas viam a gente como uma coisa só. E não são só as civilizações os indígenas, do Oriente. Inclusive, a Grécia, por exemplo, por muito tempo viu a gente como uma coisa só. E a alma como o que era mais importante. Depois, com a industrialização, a gente foi entrando. Com a industrialização, não. Aí vai para as coisas mais técnicas, com Descartes, que aí via tudo separado, e aí começou a entrar a ciência do jeito que a gente conhece hoje, via tudo muito separado. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, assim, a gente entender que a natureza somos nós mesmos. Que ela foi, tudo foi criado e o nosso corpo só existe hoje do jeito que ele existe aqui, porque existe essa natureza. Porque a natureza é um sistema inteligente, onde ela se autorregula. Então, se existe um vulcão, se existe o mar, se existe o rio, é porque é necessário para existir vida do jeito que existe hoje. A gente só existe hoje do jeito que a gente existe porque nós temos esse ambiente. Então, eu acho que isso é a primeira coisa. A segunda coisa é essa maneira que a gente começa a se relacionar. Então, o jeito que a nossa sociedade pensa vai refletir em tudo. Vai refletir sobre como a gente se relaciona um com o outro, vai refletir como a gente se relaciona com os animais e com as plantas. E nós vivemos já desde antes da industrialização, praticamente toda humanidade nossa sempre foi muito pro masculino, para a energia masculina, sempre foi um sistema machista, onde a mulher, mesmo quando não tinha industrialização, era necessário que ela reproduzisse muitos filhos para ter os herdeiros, para ter pessoas cuidando da terra que iria ficar. Então, tinha todo esse processo de objetificar. Algumas comunidades não, né, faziam esse sacramento assim do feminino, mas na maior parte não. Então, hoje a gente vive em uma sociedade onde ela é predatória. Tudo, né, como se o homem ele estivesse ali no topo da cadeia e todo o restante ele serve para nos servir. Né? Então, primeiro o homem branco, né, depois a mulher branca e o homem negro, e aí vai. Né? Depois a mulher negra e os animais, os pets primeiro, né, tudo. Então tem essa cadeia, como se a natureza existisse para nos servir. E aí quando você começa esse processo de autoconhecimento ou o próprio processo de espiritualidade, você começa a entender que o que está fora não está ali para te servir, né? Que você só vai ser preenchido realmente com o que está dentro. Então, você começa a mudar um pouco essa visão, que é a visão machista, e machista, né, para quem está acompanhando a gente, não no sentido dos homens ruins, não, essa crença de que a gente tem doação, é tudo objetivo e é tudo predatório. Então, tudo que eu pego eu preciso destruir, eu preciso usar para mim. Então, se tudo que você pega, você quer destruir, você quer usar sem pensar, sem cuidar, que é a energia feminina, do cuidado, de refletir mais, né? Tem essa coisa de achar às vezes que mulher não é muito boa para decisão, mas mulher é justamente a energia da decisão, da reflexão, do ponderamento. Então, equilibrar essa energia do cuidado, ela exige que você se conheça também, né? Então, é difícil, para cada pessoa vai vir isso de uma maneira, porque eu conheço, por exemplo, biólogos que não veem a natureza
como uma coisa integral. Vê Uhum. como, é ali, é aquele bicho, tudo daquele bicho, daquela planta e não consegue ver com essa essência. Então, por isso que para esse novo mundo é tão necessário a gente juntar, né? Isso que a Mari falou ontem, a Mari, né? Isso, isso. Falou ontem da educação na natureza, é fundamental para todos nós, porque faz parte, é voltar para casa. Então, Exatamente. tem tudo a ver, o que você falou, com certeza. E que isso também, acredito que a gente estava conversando, né, sobre essa coisa, assim, que eu sinto que da infelicidade que a gente tem, porque foi inculcado, né, na nossa mente, que a gente nunca é boa o suficiente, que a gente não está cumprindo o nosso papel bem suficientemente, que a gente não enquadrou na Uhum, caixinha, porque mulher é cíclica, então a gente nunca vai caber numa caixinha. Talvez alguns dias do mês a gente cabe numa caixinha, mas depois a gente já surtou, né? Aí, sim, então, isso traz uma infelicidade com o nosso ser, né? Uma não aceitação, tipo, porque tudo tem que ser sim. linear. Então, tipo, como se a natureza tivesse que ser linear, como os Uhum, nossos comportamentos têm que ser lineares, como tudo, né? O nosso corpo tem que ser linear, assim, não pode mudar. sim. E isso traz uma insatisfação, tipo, e essa insatisfação traz outra coisa que gera a predação do meio ambiente, que é o consumismo exagerado para satisfazer o quê, né? Sim, é. É, eu acho que isso é muito forte, assim, a gente não entender que a vida é sobre ciclos. Essa semana eu postei falando justamente sobre quando eu cheguei, quando eu comecei a viver na natureza, né, já ali em Paraty, eu, eu percebi que na cidade eu não via o caminho do sol e o caminho da lua. Eu não via todo dia o sol ou a lua. E quando eu via, era nas frestas dos prédios. E eu, por muitos anos, eu comecei muito nova a tomar anticoncepcional. Eu E também. quando você está dentro. Ah, e aí, né? Anticoncepcional não para não engravidar, mas para regular esse ciclo. Porque eu tinha que menstruar exatamente e não podia ter espinha. E aí você vai pegando isso, assim, a vida, ela é cíclica. Tudo é cíclico. É isso que é muito bacana também desse autoconhecimento em relação à natureza. Quando você observa a natureza, você consegue entender muitas coisas dentro de você. E tem essa ideia de que só a mulher é cíclica, mas o homem ele também é cíclico, né? Ele também vai ter os momentos, porque a gente funciona da mesma maneira e todo mundo funciona dessa maneira. Aquele momento que você vai estar no ápice, como a lua, quando ela está crescendo, quando ela é cheia, aquele momento que você vai cair. A maré é do mesmo jeito, as estações do ano são do mesmo jeito. Agora a gente está chegando aí no solstício, que é o momento que a Terra vai ficar mais escura por causa da rotação dela. E aí depois a gente vai voltar para o Sol, e aí depois a gente volta para o escuro, depois volta para o Sol. Então, tudo tem esse ciclo. Mas, controladores do jeito que nós somos, a gente tem essa tendência, né, de querer que é normal. Né? O mundo cíclico e mudando exige muita adaptação nossa e, por um lado, representa muito perigo. Então, a gente tem essa mania de querer controlar tudo, colocar tudo em caixinha. O que é estar afastado da natureza? É você estar dentro de caixas de concreto onde você não reconhece nenhum desses ciclos. E para você entender que vai ter momentos que você vai estar super bem, super ativa e querendo, e expansiva, e que vai ter momentos que você vai estar mais quietinha. Essa semana, muito louco, porque o solstício, que é o dia mais escuro do ano, né? Tem dois solstícios por ano, um do lado sul e outro do lado norte. Todo mundo que está aqui, eu moro numa ecovila, numa comunidade, todo mundo que está aqui está se sentindo super introspectivo, e aí um vai conversando com o outro e a gente, nossa, eu tô triste, assim, o tempo mesmo já está fazendo a gente ficar mais quieto. Então, é um reconhecimento de, nossa, o que o meu corpo está pedindo? O que eu preciso agora? Uhum. E aí, o que a gente geralmente faz?
Ai, não, tá alguma coisa faltando em mim, meu Deus, eu fico desesperada. Ataca comida, ataca vícios, ataca compras, né? E aí, nesse sentido que você falou de comprar coisa, essa coisa que a gente foi criando, então, de nunca conseguir estar preenchido, porque a gente nunca vai estar preenchido mesmo, a vida é isso daqui, e ser vendida essa ideia para nós de que, não, se você comprar esse perfume, agora você vai ser perfeita. Não, se você comprar esse carro, agora você vai ser perfeita. E a gente só compra, só explora da natureza, só consome, só tira. E nada nunca está preenchido, nada nunca está bom o suficiente. Então, quando que a gente vai parar, né? Quando a gente se olhar e a gente entender isso, que está dentro, não está fora. E aí o relacionamento com a natureza muda E eu completamente. sinto também que, tipo, quando você vê que a natureza é imperfeita, quer dizer, ela é perfeita na sua imperfeição, quer dizer, tipo, não existe um galho que é, tipo, reto e faz 90 graus com a árvore e depois ele é perfeitamente Sim. combinado. Tipo, ele é perfeitamente combinado, todo torto. Tipo, aquela Uhum. árvore que nasce assim, ela vai buscando sol, ela vai ficando assim, e ela vai. Essa é a Sim. beleza da coisa. E quando a gente consegue olhar pra gente ver, e que a gente é assim também, tipo isso, né? A gente também tem os nossos que vai e torto assim, e vai mexendo, e tem várias diferentes cores e tons. Tipo, se a gente consegue conectar com essa coisa, tipo, sabe, fluida, né? Que é o que a Sim. gente é. Daí a gente consegue ver que a gente é bonito sendo imperfeito, né? Quer Uhum. dizer, Sim. perfeitamente imperfeito, não sei se você entendeu. Tipo isso, né? Sim, que é isso, é essa ilusão de que existe um padrão. Não existe padrão, né? Existe esse funcionamento que serve essas leis, que são inclusive físicas, que regem o universo que a gente vive, a dimensão que a gente vive, mas dentro disso tem as variedades e tem as coisas que vão se encaixar. E é muito legal isso, né? Eu assim, sou apaixonada por esse assunto, eu não consigo falar uma coisa sem falar da outra, que é justamente eu recuperei muito meu feminino quando eu Aham. voltei para a natureza. Porque eu comecei a ir com entender esse valor que tem dentro de mim. Então eu parei de pintar unha, eu parei de pintar o cabelo, eu já não pintava muito, mas parei totalmente, parei de passar secador. Eu comecei a aceitar quem eu era, do jeito que eu era. E comecei a cada vez mais conseguir valorizar justamente por isso, porque de onde que veio essa ideia de que eu não sou perfeita do jeito que eu sou? Aham. De onde que veio essa ideia de que o mundo não é perfeito e que a gente precisa criar essas coisas novas, essas tecnologias que também, por um lado, são muito boas, mas é sempre esse sentido do excesso. Só não é sustentável o que é excessivo, né? Uhum. Então é isso. Comprar uma roupa nova é boa? É boa. O que não é legal é o acúmulo. Você ter um transporte que é bom, você ter internet que é bom, mas o que que você vai fazer com isso, né? Você vai usar a internet para conectar pessoas ou você vai usar a internet para espionar pessoas? Então, mais uma vez, é aquilo, tudo é neutro, tudo é bom, né? Aí depende da forma que você vai usar, da forma que você vai ver. Exato. Mas é muito engraçado isso, assim, de tipo, tá, eu não preciso ter um padrão Aham. para poder ser boa. E você reconhecer esse, essa coisa única que você é, mas que ao mesmo tempo está integrada, é maravilhoso. Que é isso, né? Assim, a natureza ela é única, uma árvore, ela é única ali no jeito dela, mas elas funcionam todas muito bem juntas. E Aham. precisa da árvore, e precisa da flor, e precisa da chuva, e precisa do sol, de tudo para aquilo funcionar perfeitamente. Então, precisa que eu seja assim, do jeito que eu sou, e que a Ju seja do jeito que é. A gente não vai ser igual, né? Por isso que é tão complicado essa coisa desse capitalismo, dessa venda, como se todo mundo precisasse ter o mesmo corpo,
como se todo mundo precisasse ter as mesmas coisas para ter valor. E, né, não é assim, é o que você falou, olha para a natureza que você vai ver. Isso é um processo, assim, que quando eu tava falando com você, aí me veio na minha cabeça, assim, que quando eu era mais nova, sabe? Tipo, eu tava muito, óbvio, adolescente, assim, tipo, eu achava que eu tinha que ter a roupa de tal marca, a bolsa de tal marca, tarará, tarará, né? Uhum, E aí, sim. tipo, eu lembro muito bem da sensação que eu tinha, assim, de estar, sei lá, numa festa ou num qualquer lugar, assim, no meio social, vamos dizer, e que eu tava usando aquela roupa da marca que eu achava muito da hora, com a bolsa da marca, né? Mas eu não, eu pensava, tipo, eu tô com tudo isso. Tipo, era pra eu estar feliz, não era? Mas eu não tava. Então, tipo Uhum, assim, eu tava lá mostrando que eu tinha talvez essas qualidades que a gente acha que tal marca ou tal marca tem. Mas eu tava, tipo, não tava feliz. E aí, isso que você falou, assim, tipo, quando eu comecei também que eu tava conversando também sobre essa coisa de viajar pra Índia tal, que foi aquela libertação total, tipo, que eu fiquei sem me depilar um tempão, e que eu, tipo, uhum, também fiquei sem pintar unha, e usando, sabe, tomando banho de balde, e o banheiro é um buraco no chão, essas coisas assim, que a gente acha bizarro, mas assim, eu tava super feliz, porque eu sentia que eu era eu mesma, sabe? Tipo assim, eu não tava mais usando a máscara ou as máscaras, sabe? Tipo, tipo, eu tava com uma roupa que eu comprei lá baratinha, tipo, whatever, sabe? Mas sim. que, assim, Uhum. é aquela coisa mais, tipo, é uma felicidade diferente, né? Assim, porque, tipo, você compra uma roupa nova, você fica feliz na hora, mas dura, tipo, sei lá, um dia essa felicidade. Será que isso é felicidade? Uhum, Tipo, qual a diferença você sente, assim, sim. quando você começou, tipo, essa diferença de sensação, vamos dizer, de felicidade, de alegria, assim, se você pode, se consegue explicar, tipo, entre você tá nesse Eu rolê consigo. de tal, de, tipo, ter o consumo tal, e de você tá, tipo, consumindo menos e mais, tipo, com a mão na terra mesmo, que é o que você tá fazendo, né? Você tá plantando várias coisas, né, agora. Oh, nossa, é muito demais. É muito legal quando eu falo essas coisas, porque as pessoas acham que, para você é normal, mas para mim é tão surreal eu estar fazendo isso, assim, é tão fora do que eu imaginava que um dia eu ia fazer, e ao mesmo tempo é tão natural eu estar fazendo isso, que você percebe o quanto nós somos realmente parte, né? Os nossos ancestrais, há 2 gerações atrás, pouquíssimo tempo, estavam fazendo exatamente isso. Então, é muito parte de nós. Eu acho que, para mim, o maior ponto, assim, eu trabalhava com moda na empresa da família em São Paulo, e como eu já estava nesse processo de autoconhecimento há muito tempo, eu já estava aos poucos conseguindo me desapegar de algumas coisas. Mas eu era aquela pessoa assim, que trabalhava porque eu precisava ter uma segurança, então juntava dinheiro e queria, né, ter aquele relacionamento estável, aquelas coisas, e eu nem, assim, meu coração sempre falava, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E eu achava que eu não tinha intuição, porque eu passei tantos anos da minha vida fazendo aquilo que o meu coração falava que estava errado, que eu achava que eu era uma eterna insatisfeita. E aí, quando foi um momento, assim, que eu estava na praia, eu estava muito bem, foi umas férias que eu passei acordando cedo, meditando e indo remar. E eu estava tipo, gente, é isso, que maravilhoso. E por que eu faço isso só durante 15 dias do Uhum. ano? Eu quero fazer isso sempre, não tem sentido eu passar 15 dias e aí depois passar o resto do ano descarregando a minha energia. Não tem sentido. E aí foi nesse momento que eu resolvi dar essa virada na minha vida, assim, um pouquinho depois, né? Eu precisei ir amadurecendo, aí depois de 6 meses que eu resolvi realmente sair da empresa, mudar de vida. E aí o meu coração começou a falar comigo, porque a vida que eu escolhi hoje, eu estou vivendo fora daquela estabilidade que eu tinha antes. Então, muitas pessoas considerariam que eu vivo de uma maneira instável. E para o meu ego, é difícil de aceitar isso. É isso mesmo que você vai fazer? Você vai mesmo morar numa barraca? Você vai mesmo morar numa ecovila? Você vai sair mesmo da cidade? Só que o meu coração está tão bem, mesmo nos momentos que são difíceis, porque é isso, continua tendo momentos que
muitos momentos, aliás, que são difíceis e que eu tô tipo, nossa, meu Deus, não, ai, muita coisa para trabalhar, não aguento, mas o meu coração tá toda hora me falando, é esse o caminho. E aí eu descobri que eu tenho intuição. E aí isso mudou assim o meu relacionamento, porque começou a ficar muito mais claro para mim. Agora, todo momento que eu vou tomar uma decisão, eu consigo ouvir, porque agora eu tenho esse lado positivo da minha intuição. Antes eu só tinha ele praticamente todo negativo, né? Me Hum. negativando toda hora, porque eu estava fazendo uma coisa que não tinha sentido mesmo para mim. Então, é isso, assim, é essa diferença que eu sinto. E isso, Ju, assim, é tudo o máximo que eu preciso hoje. Acho que é essa diferença do consumo de antes para o consumo de hoje. Assim, antes não adiantava eu comprar o que fosse, eu fazer o que fosse, porque o caminho que eu estava escolhendo para minha vida não era o caminho que me fazia sentido, não era um caminho de construção, não era um caminho de amorosidade. E, infelizmente, é esse o caminho que a maior parte das pessoas tem escolhido, que é o caminho de preciso ganhar, e que eu entendo, porque faz parte da nossa cultura, né? Sim. Que é essa coisa, eu preciso ser alguém, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso construir uma coisa, e é sempre nesse sentido de competição, de ganhar de alguém, de separação. Isso não é o que o nosso coração quer, né? Pelo menos para quem acredita em autoconhecimento, evolução espiritual, não é isso que o nosso coração quer. Nosso coração quer coletividade, quer amorosidade. Então, enquanto a gente estiver teimando de que é assim, porque um dia alguém falou para a gente que é assim, enquanto a gente não tiver coragem de falar, basta, tem outras pessoas vivendo de outras maneiras, tem um mundo novo sendo construído agora, aí vai continuar dessa maneira. Então é isso, eu ainda continuo em algumas coisas, assim. Tem um outro aspecto que é muito diferente, que é quando você vai comprar alguma coisa com consciência, tem um afeto naquilo, tem um É. cuidado naquilo. Você, às vezes, muitas vezes sabe quem fez, ou sabe que é uma coisa que não vai fazer mal para o meio ambiente, você sabe que você está cuidando. Então você, às vezes, sei lá, comprar uma coisa num brechó vai ter muito mais afeto do que você comprar uma coisa que você gastou 1.000. E o afeto, ele preenche muito mais do que qualquer competição, né? Não tem, assim, sempre. Na verdade, é a sensação de você ver que a sua vida tem um sentido e de você saber que você está seguindo o seu coração, mesmo sem saber no que isso vai dar. E de Uhum, você estar considerando também outras pessoas, né? Assim, também aprendendo a estar em comunidade, ou seja, é, doando, né? Assim, o seu tempo, a sua paciência e tudo, te traz uma sensação muito mais de plenitude do que ter todos os sapatos XYZ, né? sim, traz, traz. Tem uma coisa que a gente parou de fazer há pouco tempo, que é justamente a vida em comunidade. É esse olhar para o outro, é esse cuidado, né, de uma tribo, né? Nós vivíamos muito em tribos e é muito importante para a gente isso, né? Faz parte da, da matéria humana ser social, cuidar um do outro. Então, não é à toa que nós estamos aí cheio de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, porque a gente está se afastando de tudo aquilo que é natural para nós há milhares de anos. E a gente está sempre tentando compensar isso com mais uma coisa artificial, com mais uma coisa material. E está indo cada vez mais. Então, esse lance de morar em comunidade também era uma coisa que eu não pensava de jeito nenhum. Quando eu comecei a ouvir a ideia, comecei a estranhar, mas depois que eu comecei a viver dentro de uma comunidade de pessoas que estão uma ajudando as outras, que tem criança aqui e a gente ajuda o outro a cuidar dessas crianças, um cuida do outro, é muito, muito poderoso. Inclusive Hum. para o autoconhecimento, porque você tem espelhos diários e não dá para você fechar a porta do seu apartamento, se trancar e não conversar com ninguém.
Uhum. você está aqui diariamente, né? Mas aí quando tem amorosidade, quando tem diálogo, tudo se encaixa melhor. Exatamente. Eu acho que é nesse momento, assim, que a gente tá nessa crise, assim, é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente tem uma oportunidade muito grande de soltar o que já não serve mais, né? Assim, Sim. mesmo que seja pouco a pouco, mas de se questionar. E o que eu vejo, Sim. assim, pelo menos aqui, né, aqui onde eu tô, que eu tô aqui na França, ó a luz, é, É. é que, assim, cara, a Passando galera calor. ficar em casa, tipo, é absurdo as lojas onde vende mudinha de planta, onde vende flor, onde vende, sabe, coisa pro jardim, tipo, explodiu, explodiu, assim, você vai na loja comprar flor, tá faltando, assim. Todo mundo quer fazer um jardim agora. Todo mundo quer plantar um tomate, sabe? Tipo, Uhum. plantar um tempero. Porque a galera, primeiro, ficou mais em casa. E segundo, teve mais tempo, né? Pra poder fazer isso. E, tipo, pegar um pedacinho de terra e mexer ali. Eu sinto que isso é uma faísca já, né? É alguma coisa, tipo, que tá mudando por dentro das pessoas. Que elas sentiram essa vontade de, Sim. de conectar mais. E que você acha, assim, tipo, que a galera, que poderia ser uma alternativa também? E outra coisa que eu queria te perguntar, você acha que, tipo, a salvação mesmo da humanidade, tem algumas pessoas que falam isso, né? Que a nossa salvação é quando todo mundo puder ter a sua horta em casa. Certo. Eu acho bom, vou começar pela última pergunta. Eu acho que tem muito a ver, não necessariamente ter a sua horta em casa, mas se a gente conseguir cada vez mais que o nosso alimento venha de perto de nós, né? Então, inclusive quem mora na cidade, ter as hortas urbanas, ter as plantações, existem plantações que são feitas em cima dos telhados, então em cima de um shopping vai ter uma plantação, é muito importante por vários aspectos. Primeiro, porque te dá mais autonomia de alimentação. Segundo, que você acaba conseguindo aproximar pessoas. Então, existem tipos de plantações que podem recuperar o solo, que é a agrofloresta, por exemplo. Então, pode recuperar o solo de lugares que estão degradados, como o sertão, como a África, né, à medida do possível, não é um milagre, mas com o tempo pode recuperar. Então, isso dá muita autonomia. Segundo, que o impacto de sustentabilidade, de qualidade de alimentação, né? Você tem muito menos emissão de carbono, você tem muito menos desperdício de alimento. Então, o impacto da sustentabilidade, da qualidade daquilo que você vai ingerir é muito melhor do que um alimento que precisa ter vários agrotóxicos, porque ele vai viajar não sei quantos quilômetros para chegar. E aí tem a questão também da gente consumir aquilo que está perto de nós, aquilo que pode ser plantado na região que você está, né? Então, isso com certeza tem vários impactos. Eu acho que esse caminho de voltar, assim, é possível fazer na cidade. Eu acho que começar com horta, começar a ocupar os parques, visitar as feiras, porque em toda grande cidade tem uma pequena cidade do lado que é produtora, né? Então, em São Paulo, por exemplo, que é mais próximo onde eu estou, eles têm muitas feiras orgânicas, muitas cestas orgânicas maravilhosas, e dá para a gente ir de novo, né, voltando para esse movimento de apreciar. Quando você compra coisa orgânica, geralmente o alimento vem mais íntegro, então ele vem com folha, por exemplo, a cenoura, que dá para você comer a rama da folha, o brócolis, que você pode comer a folha também. Então tem várias coisas que vão fazendo reconectar, né? Então eu acho que é super possível fazer isso. E eu acho sim que não só uma horta em casa, mas eu acho que o mundo vai estar salvo, entender o quanto nós somos parte da natureza, né? Uhum. Eu não lembro agora, porque a outra vez a gente conversou, eu não lembro, eu acho que não falei que eu sou psicóloga dessa vez, eu falei. Às vezes Falou, eu falou, trago falou. algumas coisas só, tá? Existem terapias hoje, existem parques terapêuticos na natureza, porque a natureza ela tem esse poder
realmente, de quando a gente coloca isso, é provado já pela ciência, quando a gente coloca o pé na terra, o nosso pé tem uma sensação de relaxamento. Quando a gente sente o cheiro da árvore, a gente já desperta várias coisas. E quando a gente está na cidade, em que é luz o dia inteiro, barulho o dia inteiro, a gente está o dia inteiro expressando o Aham. nosso, né, a nossa cabeça, porque é muita informação. Então, não é uma coisa, ai, muito fora, não, é uma coisa muito real, a gente faz parte disso. Isso é uma cura. E eu acho que quando a gente entender isso, o nosso cuidado com o mundo vai ser outro. Porque você vai cuidar do planeta, você vai cuidar dos animais e você sabe que você está cuidando de você nesse momento, né? Então, ter uma horta em casa, eu acho que é uma delícia, assim, o poder que tem aqui, que eu estou mexendo muito com a agricultura, você quer uma terapia para limpar sentimentos, é limpar os canteiros. Você senta ali para ficar tirando raiz de canteiro, é inacreditável, assim, é muito intenso os processos terapêuticos que eu estou passando agora no contato com a terra. Muito intenso, assim. Mudança de sonhos, mais clareza nos meus sentimentos, muita coisa que estava muito lá dentro, que eu não estava querendo enxergar, vindo à tona, por causa desse processo de estar com a terra, de ver aquela semente que você plantou, e ela cresceu e agora está dando fruto e que você pode comer aquilo. Então, são tantos ciclos que você vai vendo, são tantas conexões, poder ver todo dia o céu, tomar aquele sol que é necessário para o nosso corpo, não estar com poluição, assim, tudo isso vai fazendo com que a gente crie mais espaço para. Deu uma travadinha aqui, mas acho que ela já vai voltar já. Daqui a pouco a gente abre para perguntas também. É muito importante essa conexão com a natureza, né? Caiu. Ih, Maidon, ainda bem que foi no final. Da outra vez foi bem no começo. Mas quando a energia é forte, é isso mesmo que acontece, meu povo. A gente tá falando coisas muito importantes aqui e que tem que ser faladas. Eu sinto que, assim, eu sei que todo mundo deve estar pensando, e o Queiroz? Porque isso tá sendo um mês importante, né, ultimamente. Hoje, né, principalmente. Muita gente tá falando sobre isso e talvez eu sinto que nossos ânimos estão levando a gente para esse lado aí também para pensar mais essa parte política. Só que, gente, tudo a ver, né? Assim, a política, porque, assim, a política, ela é movida pelas corporações. As corporações, a maioria delas, tem a ver com monopólio de terra, né? E para ter monopólio de terra, a gente tem que se desfazer totalmente da natureza, porque se a gente começa a pensar assim, imagina se o dono de uma corporação, ele se preocupa com a natureza, ele não vai fazer o que ele faz, né? Tipo, ele não vai ter uma super, mega, ultra empresa que explora os animais, que tem um monte de vaca e que destrói a floresta, aquela velha história, né? Então, ele não vai nem fazer isso. Então, tipo, se a gente começar a se preocupar e cada um fazer a sua parte, falar assim, eu não vou comprar desse cara que destrói o planeta, então aí a gente vai parar de dar poder para ele e ele vai parar de ter dinheiro para poder manipular a política do jeito que a gente vive hoje, né? Só que, claro que ninguém quer que a gente desenvolva essa consciência, porque senão vai quebrar tudo, assim, quer dizer, não vai quebrar tudo. Vai parar de dar poder para essas pessoas que só estão pensando em poder, né? Como se o poder fosse, tipo, baseado mesmo em ter mais, em fazer mais, em explorar os outros, em explorar a terra. Porque do mesmo jeito que tem essa exploração da terra, natureza, tem a exploração do homem, a força de trabalho do homem e o corpo da mulher, como a gente falou aqui, o corpo da mulher objetificado, né? Então eu sinto que é bem importante a gente falar sobre isso porque tá tudo conectado. Não tô falando do Queiroz, mas não tô falando do Queiroz, hein? Tem uma pergunta que eu não tô conseguindo abrir, peraí.
Ah, voltei. Demorou. Estamos aguardando. Cheguemos! Viu? Sabe o que eu Chegamos! tava pensando? Eu pensei assim, cara, hoje eles prenderam o Queiroz. E aí, eu pensei, nossa, a gente tá aqui falando de autoconhecimento e natureza. Aí eu situei por que, que essa conversa está sendo importante. Que às vezes a gente fala de autoconhecimento, mas também a gente tá falando de toda essa situação, né? Política, Exato. né? Que a gente tá Ah, vivendo. sim. Ah, sim, totalmente. Primeiro, que poder que está essa live, esse assunto, porque eu nunca vi isso as duas vezes no dia que caiu a energia. Foi bem no momento da nossa live. Não, mas é uma energia forte. Sabe o que que eu É, acho? Que assim, quando a gente tem que falar coisas que são meio duras de... Porque assim, o jeito, a gente tá falando gostosinho, né? A gente não tá sendo, aham, super. tipo, bizarro. Mas assim, são verdades que é meio contra a corrente, né? Meio não, meio. Sim, Bastante. é, Então, eu bem. acho que às vezes rola uma energia, tipo, forte. Enfim, De mas a gente continua resistência. fazendo mesmo assim, a gente não tá nem aí, a gente tem que fazer o que Sim, tem que ser feito, né? a gente É vence isso essas aí. resistências da vida. É. Tudo a ver, né, Ju? Eu acho que o sistema político que a gente tem hoje, não é só no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil a gente está vivendo um momento que a gente está vendo nitidamente isso, que é essa mentalidade que a gente tem de exploração, é essa mentalidade que a gente tem de querer tirar vantagem de tudo. Então, é assim, que mundo você quer continuar vivendo, né? Você quer continuar vivendo, você quer continuar sendo essa pessoa que tira vantagem de tudo, explora tudo, que é mesquinha, né? Sendo mais dura, a gente está sendo muito Hum. boazinha. Na verdade é isso, eu acho que o autoconhecimento, a sustentabilidade tem tudo a ver com isso. Para mim, hoje, não dá para falar sobre uma coisa sem falar da outra. Não dá para você falar que, né, é uma crítica que às vezes eu faço em relação ao yoga ou à espiritualidade. Ai, nossa, eu sou super espiritualizado. Ai, eu quero o bem de todo mundo. E aí você não está atenta a como você consome, em quem você vota, como você age com a natureza, como você age com os animais. Então, onde que está indo toda essa sua espiritualidade? Aham. Né? Só falando, cadê a prática disso? Né? Então, eu quero um mundo melhor. Eu quero um mundo melhor desde que eu possa continuar vivendo exatamente da maneira que eu vivo. Né? Eu não preciso mudar nada. Eu quero um mundo melhor, mas quero continuar comprando tanto que eu compro, eu quero continuar. Assim, é até um pouco ridículo de falar o tanto que a gente compra, porque quando a gente vai ver aonde estão os maiores rombos em relação à sustentabilidade, são das pessoas mais ricas do mundo, que é 1% da população. Só que nós alimentamos essas pessoas comprando aquilo que elas vendem. Né? Então eu não vou mais poder ter celular? Não, não é isso. A gente não precisa ser tão radical. Mas a gente pode começar a buscar só o que é necessário e parar de ser escravo, né, desse jogo, que a gente é só ali uma pecinha e desse jogo todo, enquanto você está lá tomando remédio e tendo que, sabe, sobreviver e não viver realmente para poder continuar alimentando o quê? Né? O quê? E a política tem tudo a ver Exatamente. com Essa isso, né? desigualdade bizarra que é isso que tá acontecendo, na verdade, né? Tipo, toda essa crise, assim. Se você for ver, tipo, eu acho que observando e estudando bem, por trás de toda essa coisa política que tá acontecendo, é a galera, tipo, são pessoas milionárias, são os poucos que estão aí controlando essas decisões, toda essa palhaçada que tá acontecendo. Porque Uhum. e a gente compra os produtos deles, né? Tipo, no Brasil tá muito óbvio, assim, né? Alguns empresários que estão aí, tipo, esse negócio de coronavírus não é nada, vai trabalhar mesmo, mas não é ele que tá indo trabalhar, ele tá lá na mansão dele. Quem tá indo trabalhar é o cara que pega o ônibus lotado,
que vai voltar pra casa dele que mora Exato. mais um montão de gente junto, que não tem água pra lavar a mão. E aí, tipo, Uhum, se essas pessoas ficarem doentes, tudo bem, entendeu? Vai ser tipo, sim. cara, tipo assim, se continuar. E assim, e aí tem gente que vai lá e compra na loja desse cara, bizarro. Uhum, Tipo, exato. mano, É. para de dar poder pra ele, sai fora, tipo, para de comprar dele, não é tão difícil, existe tantos lugares no mundo onde você pode comprar, sei lá, o que você quiser, precisa dar dinheiro pra esse povo, a gente tem que saber, né? E eu sinto que, tipo, Uhum, quando a gente começa a se conhecer, a gente tem essa curiosidade também né, igual você falou, tipo, de saber, tipo, o que que eu tô consumindo, de onde tá vindo. E se a gente uhum, conseguir fazer a escolha, vai fazer muita diferença, cara. sim, Só isso vai vai. fazer uma grande diferença. Tipo, é uma coisa que não é tão difícil de fazer assim, eu acho. Uhum. É, o que eu sinto trabalhando com isso, né? Porque eu tenho a página por um recomeço e que eu falo muito sobre essas questões. Eu falo da sustentabilidade nessa visão do comportamento mesmo. E o que eu sinto muito é que é um caminho que para muitas pessoas é muito difícil, porque é você ir contra a maior parte do que é falado hoje em dia, né? Então vai exigir busca, vai exigir paciência de você entender, putz, como que eu posso produzir então menos lixo? Ai, de que marcas que eu realmente posso comprar? Ai, que é alimento que seria bom eu consumir? Então é uma coisa que vai dar trabalho realmente, né? Não, não é tudo pronto. Mas é isso. Até quando que a gente vai procurar soluções prontas? Aham. E eu acho que esse é um processo, o autoconhecimento, ele leva à maturidade, né? Ao amadurecimento, pelo menos. E eu acho que um dos processos do amadurecimento é a gente ser mais responsável e sobre a nossa vida, sobre a vida do outro e querer menos que as outras pessoas resolvam a nossa vida. Então, eu acho que a industrialização, por exemplo, e o uso da natureza do jeito que a gente usa é justamente isso, assim, a gente quer soluções fáceis, soluções prontas. E hoje é isso, mas eu não tenho tempo, porque eu trabalho muito, né? Aí eu tenho que estudar tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa, aí eu tenho que ver tais amigos. Será que você tem que mesmo, sabe? Começar a se questionar de será mesmo? E vai dar um trabalho porque, infelizmente, poucas pessoas ainda estão falando isso, mas cada vez mais eu lembro assim, quando eu comecei a falar sobre sustentabilidade na moda 10 anos atrás, imagina, era uma loucura você pensar em moda sustentável. Eu ouvia muitas negativas assim das fábricas que eu trabalhava e hoje você vê que já é uma realidade, que já tem gente se propondo, procurando fazer de uma forma diferente, né? Então tá cada vez mais fácil. E é isso. Você pode continuar reclamando, você pode continuar sendo refém, e vendo tudo que está acontecendo, que ninguém pode ignorar, sabe? Como a gente faz parte dessa natureza, a dor do mundo, a gente sente. A Uhum. gente sente essa dor. Então, a gente pode continuar se autoflagelando ali, ou a gente pode falar, não, chega, eu vou começar. E aí, quanto tempo tem de live ainda? A gente tem mais 5 minutinhos. Então, posso falar, você quer perguntar alguma coisa? Eu posso dar algumas Não, eu dicas? quero que você fale um pouco também sobre o lugar onde você tá, se as pessoas quiserem ir aí pra ficar com vocês, como que Boa, funciona. certo. Bom, eu estou hoje numa ecovila, que é a Vila das Borboletas. Aqui, na verdade, a gente não considera muito uma ecovila, é um espaço agroecológico e é um projeto muito novo que a gente está construindo. Moramos em barraca, mas nós trabalhamos aqui com alimentação orgânica. O objetivo aqui é uma livre transformação. Então, daria para fazer uma live só para falar de todos os aspectos aqui, Sim. né? Aqui não tem alguém que mande, a gente resolve tudo junto, então tem muitas reuniões, muitas conversas. Hoje, para visitar, a gente está fechado por causa do Uhum. Covid, né? Então, nós estamos nesse processo de ficar mais interno, mas nós temos opções quando ele está aberto, a gente tem opção de acampamento, a gente tem alguns cursos que também rolam aqui, ou a pessoa pode vir só visitar
E aí tem um rio, tem as plantações, tem, né, tem as coisas que acabam rolando aqui, que eu acho que é muito legal, né, vir ver qual que é a experiência, né? Então, quem quiser, Vila das Borboletas, acompanha lá. Fica onde? Fica em Piedade, em São Paulo, perto de Aham. Sorocaba, né, bem Certo. pertinho da cidade, e é muito gostoso. Assim, é um projeto que é tudo jovem, e é todo esses jovens que largaram a cidade e falaram, não, vamos construir uma coisa diferente. Então, aqui é muito lindo, assim, tem muitos projetos acontecendo, apesar de ser novo, em Piedade tem uma rede muito legal, então já tem várias coisas bem bacanas, assim, bem transformadoras acontecendo aqui. Bom, tem também a minha página, né, por um Sim. recomeço, que eu sempre falo sobre isso. E eu tenho um curso que é o Despertar Sustentável, que é justamente esse curso que ajuda nos primeiros caminhos da sustentabilidade, nesse olhar de autoconhecimento. Ele era um curso presencial, mas como agora, por causa do Covid, né, não vai rolar, a gente acha que ainda não é o momento, apesar do Brasil estar abrindo, né, nós vamos dar a opção, nós vamos dar a opção dele online, então em breve vai ter novidades lá também. Oba. E aí é um curso muito bacana que a gente passa, né, vai ser 3 ou 4 dias, ajudando a entender esses aspectos, ajudando a entender os aspectos mais políticos, mais científicos, e tudo trazendo para o autoconhecimento. Então, o olhar primeiro para mim, para depois para o outro e depois para o planeta. Então, como a gente consegue equilibrar isso, É por né? umrecomeço.com.br? .com Por é o blog, né? Por um umrecomeço.com. recomeço.com. Tá. Eu queria deixar, espero que dê tempo, algumas dicas para quem está começando nesse caminho, tem mais curiosidade. E a primeira coisa é fazer esse exercício que a gente fez aqui, que é de se questionar por que que você consome do jeito que você consome, por que que você está vivendo da maneira que você está vivendo. A segunda coisa é se informar, né? Vai atrás de informação, não fica acreditando em correntes de WhatsApp. Tem muitos jornalistas, cientistas sérios que estão falando sobre várias coisas. Lá no meu Instagram tem uma parte que é informe, e eu coloco uns documentários, coisas assim bem bacanas que é para olhar. E aí sim, para um terceiro passo, você começar a rever esse seu consumo, né? Então tem várias coisas que daria para fazer assim, conhecer mais sobre o minimalismo, procurar consumir mais orgânico. Existem cestas que as pessoas entregam em casa, existe também o CSA, que é a comunidade que sustenta o agricultor, então você pode ajudar pagando, né, um agricultor para que ele plante aquele orgânico para você, então é uma maneira de você ajudar, porque ser agricultor não é fácil, né, se paga muito pouco, é um trabalho muito grande, a gente aqui perdeu um tanto de abobrinha, assim, era para a gente produzir 300 quilos de abobrinha, veio uma geada repentina, a gente está conseguindo produzir 30 quilos de abobrinha em um dia, que antes a gente conseguia produzir muito mais em um dia. Assim. Então, são coisas que a gente pode fazer para ir se conectando mais com isso, né? São alguns dos 3 primeiros passos, assim, que dá para ir clareando, porque é um caminho, e é um caminho lindo, divirta-se no processo, tenha paciência, né? Não, culpa não leva a nada, É. então, mas é isso, né? Sem culpa, mas com consciência de que é necessário mudança. Responsabilidade, né? É diferente de Responsabilidade. culpa. Responsabilidade. O dia que eu Exatamente. aprendi isso, nossa, foi uma alegria Uhum. imensa. Que é isso mesmo, é o que você está falando. Quando a gente começa a olhar para dentro, a gente começa a se questionar e naturalmente a gente também vai questionar uma coisa leva a outra, porque se na verdade não tem dentro e fora, isso é uma ilusão também, né? Exato, Então a gente vai exato. começar a questionar as coisas e se a gente quer estar bem, saudável, e a gente quer estar Uhum. feliz, a gente quer estar bem dentro do nosso corpo, é naturalmente que a gente vai ter que começar a prestar atenção no que a gente come, né, na água e tudo que nos entorna. Então, tipo, por que que eu vou querer ter um lugar onde tem água contaminada, ar contaminado, né? Não faz sentido nenhum, é tipo, oh, eu sou suicida, ou o quê? Tipo isso, né? Ixi, isso é forte.
Muita Bom, festa. A gente comete suicídios diários. Na vamos parar festa. com isso. Rê, Uhum. muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Deu certo no final. Vai ficar Sim. salvo, vai ficar aqui no Instagram, vai ficar no YouTube essa conversa, vai ficar registrada, então eu acho que vai muito rica, muito rica. Gratidão mesmo. Gratidão a Eu todo que mundo que ficou aqui até o agradeço. final. E Uhum. passem pra frente aí que essas palavras têm que ser ouvidas. Isso, vamos. Vamos Rê, juntos. E gratidão por ter me convidado. Estou adorando essa série que você está fazendo de autoconhecimento.